Jornal do Meio Dia, pela sua TV Plano. Conversando hoje com o secretário interino de Turismo, José Carlos Poli. E é uma outra dúvida que está me surgindo por aqui. Ô Poli, a gente trabalha sempre por um turismo de elite, por um turismo grande, de um turismo de um pessoal de um poder aquisitivo forte. E está surgindo uma outra classe de turismo por aí, está surgindo um poder emergente, uma economia que está entrando no mercado. A gente tem alguma coisa voltada para programas, também voltado a esse turismo mais popular e que possa ser melhor explorado do que o ônibus, simplesmente? Terejano, o turismo eu vejo o seguinte, a gente tem que pensar sempre no futuro. Eu acho que o turismo de Poços ele está tendo uma fase até positiva. Se você for ver, conversar com o pessoal dos hotéis aí, o pessoal está satisfeito, a ocupação dos leitos de hotéis aí está bastante elevada. Mas não é um programa, não é um programa de governo. Não, é que aumentou o número de pessoas que estão passeando. A vida do brasileiro melhorou, isso é indiscutível. Né? Todo mundo sabe disso. Então, hoje, nós temos, as pessoas têm condições de vir aqui com mais frequência, gente que nunca viajou está viajando hoje. E ficando em hotéis. E ficando em hotéis, né? Hoje, quem que vai viajar tipo farofeiro, ninguém quer mais. Né? Você não consegue nem lotar o ônibus, mas porque as pessoas têm condições de pagar, de vir, de ficar hospedado num hotel razoável, pelo menos. Então, desse turismo, está se construindo novos hotéis, está se ampliando hotéis, o número de leitos de hotéis aqui aumentou muito, a qualidade dos hotéis aqui também melhorou bastante, do próprio serviço oferecido melhorou bastante, mas se nós estamos aqui pensando em 2016, trazer para cá uma delegação das Olimpíadas, porque nesse negócio da delegação da Copa do Mundo eu não acredito muito, não. Acho que isso é muito politicagem no meio, acho, não sei se só se... Né, cair do céu mesmo para chegar aqui. Mas nas Olimpíadas nós estamos praticamente classificados. Nós estamos selecionadas já, mas com certeza nós vamos receber delegações aqui. E se nós formos pensar nisso, você não faz isso do dia para a noite. Isso é uma coisa que tem que se começar a pensar agora, em melhorar, inclusive, o próprio turismo do receptivo, preparar as pessoas para 2016 e receber, inclusive, as delegações estrangeiras que podem vir se concentrar aqui. É um trabalho de longo prazo. Não é um trabalho só para uma administração, é para várias administrações. E essa própria troca de secretário de turismo, entra um, sai outro, sai um, isso não é bom. Sabe por quê? Porque não tem a sequência que devia ter. Agora, nós temos que aqui dizer o seguinte, nós estamos ganhando 2 obras extraordinárias com a ajuda do governo do Estado, não tem como a gente negar isso daí. É a reforma e revitalização efetiva e definitiva das termas e a reforma e restauro do Palace Cassino. Isso são 2 obras que são importantíssimas para o turismo de Poços de Caldas, sem dúvida alguma. Mas nós estamos no que é o tal do centro de convenções, que desde que nós estávamos aqui no programa, nós dois, desde que anunciaram que seria na Zona Sul, a gente já falou, esse local está errado, não vai dar certo. O local certo era lá na Zona Oeste. Se tivessem nos ouvido, porque às vezes é o seguinte, né? Político, principalmente, ele recebe crítica, ele fica nervoso, ele vai lá, briga com o jornalista, corta a verba da coisa, mas não presta atenção naquilo que você está falando. Eu, por exemplo, tenho uma outra visão. Eu acho que a crítica você tem que ouvir, analisar, para saber, não, você está falando a verdade, isso aí é um negócio interessante. Não importa quem quer que seja. E depois você procurar tirar proveito. Se o cara estiver falando aquilo, bom, é uma coisa lógica, vamos consertar a coisa. Se não tiver, você até responde, fala, não, cara, isso aí você está criticando errado. Mas você não tem nunca que ir contra quem está falando, brigar, acontecer, se quer sair no tapa. Eu acho que não, tá certo? Agora, se tivessem nos ouvido aqui, quando nós estávamos falando que o local do centro de convenções estava errado, ele já tinha sido inaugurado. Se tivesse nos ouvido aqui, quando nós estamos falando que a construção do presídio estava no local errado, nós já tínhamos inaugurado o presídio. Mas eles são teimosos, eles não dão bolas para a gente, e aí acontece o seguinte, o presídio não saiu até hoje, o centro de convenções está mas não está pronto. Não sai nessa administração, com certeza. Isso daí é ruim para a cidade, porque nós temos que entrar também, Teresiano,
numa fatia do turismo super importante, porque o turismo tem negócios. E para você entrar, para você trazer para cá seminário, congresso, você precisa ter um local adequado. E o Senacom nunca foi centro de convenções, que lá foi um cassino. Exatamente. Foi uma gambiarra que se adaptou lá para fazer convenções. Mas nós precisamos de um centro de convenções efetivo, definitivo, com condições de receber esses congressos. Okay. Deixa eu correr lá para o estúdio do Plano Notícias, que o João Araújo traz as principais informações de logo mais à noite e a gente já encerra o jornal. Vamos lá. João, com você. Olá, Teresiano. No Plano Notícias desta terça-feira, vamos mostrar um panorama de como fica a Câmara de Vereadores depois das mudanças feitas pelo prefeito Paulo César Silva na administração municipal. Álvaro Canhane e Thiago Cavelanha voltam para a Câmara. Jonei Eiras e Aparecido do Nascimento deixam o Legislativo. Foi uma grande escola que eu tive enquanto legislativo, porque eu sempre pleiteava, como pleiteio, sair novamente candidato a vereador, fazer alguma coisa em benefício da minha cidade, que eu sou Poços Caldense. Eu acho que isso aí só vem agregar e vem a somar com as coisas que a gente pleiteia e pretende fazer pela nossa cidade. Essas e outras informações a partir das 7 horas da noite no Plano Notícias. Ok, João. Bom, chegou ao fim o jornal, pode dar para ficar conversando aqui o resto da tarde, Que né? pena, ele acabou de falar que eu perdi emprego aqui. Eu acho que agora perdeu, né? Essa do centro. Antes você estava indo bem, no centro de convenções, agora... Não, mas sabe o que acontece? É o seguinte, no centro de convenções eu digo para você, quando a gente falava isso aqui eu não era secretário. Então você pode continuar falando. Eu só estou falando aquilo que a gente falava. Se ele falasse ao contrário, eu ia falar assim, tá gravado. Ok, Poli, obrigado mais uma vez. Vamos esperar que você consiga dar um impulso e fazer algumas coisas que fiquem para o setor de turismo. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Teresiano. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, estarei sempre à sua disposição. O Jornal do Meio Dia volta amanhã com outro assunto de interesse. Até mais.